Boa tarde! Como vocês estão? Tudo bem? Estão se cuidando? Continuem se cuidando. Hoje a nossa aula é de língua portuguesa. Vocês vão estar pegando o livrinho de vocês, de português, de língua portuguesa, e vão estar pegando também o caderno de português. No caderninho de português, vocês vão colar duas folhas que já estão com vocês em casa, que é a primeira folhinha que vocês vão colar é a folhinha maior dos substantivos, do aumentativo e diminutivo. Nesta folhinha não tem tarefas, só para vocês estarem utilizando, vocês vão precisar de alguns para consultar quando vocês forem efetuar as tarefinhas do livro. Então, esta folhinha vai estar coladinha, somente colada no caderno de português. Não tem tarefinha nela. As tarefas que vocês vão fazer hoje, todas são no livro. Então, colou a primeira folhinha no caderninho de português. Tem uma folhinha menor. Essa folhinha são da tabela de coletivos. A tia também vai falar sobre eles. Então, vocês vão colar a primeira folhinha maior e, em seguida, colar a folhinha menor, que também não tem tarefa. As tarefas, vocês vão consultar essa folhinha para realizar a tarefinha do livro. Ok? Então, abriram o livro, colaram as folhinhas, vamos iniciar a nossa aula na página. Hoje nós vamos ver essas seguintes páginas, a 173 até a 177. Aí vocês vão pular algumas páginas aqui no meio e nós vamos continuar no substantivo coletivo com essas duas páginas aqui. Entenderam? Primeiro nós vamos iniciar na página 173. Vamos ver o substantivo aumentativo e o diminutivo, realizar as tarefas até a página 177. E depois vocês vão para a página 188. Na 188, vocês vão realizar as atividades do substantivo coletivo. Até essas duas aqui só, 188 e 189. Somente essas duas para o substantivo coletivo. Aqui no quadro, a tia colocou todo o conteúdo que nós vamos ver hoje. Mas no livro de vocês, vocês têm que observar as páginas. Então, vamos lá. Vamos abrir na página 173. Está falando sobre substantivo aumentativo e sobre substantivo diminutivo. Então, quando que você vai utilizar o substantivo aumentativo? A tia colocou aqui, para indicar o tamanho aumentado de um objeto ou um ser. Então, quando você quiser aumentar, você vai usar o aumentativo. E temos aqui um exemplo. De amigo, a palavrinha era amigo. No aumentativo, né, ficou o quê? Amigão. Olha como aumentou. Amigão. E no substantivo diminutivo, que também está aí nessa página, que nós temos aqui para o diminutivo? Para se referir a algo pequeno, algo menor, né? Para demonstrar carinho e muitas das vezes um valor afetivo. Então temos o exemplo aqui que a tia usou, que tem um valor, né? Aqui um carinho que você chama seu amigo, né? De amiguinho, né? Você, olha, referiu a algo pequeno. Então, em algumas outras palavras, vocês vão também ter um valor afetivo. A tia não colocou muitos exemplos, colocou um
um exemplo de cada. Mas nas folhinhas que vocês colaram no caderno, vocês têm muitos exemplos. Então, vocês vão ler com calma em casa e vocês vão ver. Inclusive, na primeira folhinha, nós temos aí a figura de um gato, né? Nessa folhinha está mostrando o gato num tamanho normal. No diminutivo, né? Que vai ficar gatinho. Olha como foi um valor, né, afetivo, e o gatinho ficou o quê? Num tamanho menor. E depois tem a figura de um gato, que ficou gatão. Olha como a figura do gato aumentou, né? Aí na imagem de vocês na folhinha. E as outras palavrinhas não têm os desenhos, não têm as imagens. Vocês vão usar somente para consulta. A tia colocou o exemplo. Vamos então continuar no substantivo coletivo. O substantivo coletivo está na página 188. Então, para que vamos usar? Dá nome a um conjunto ou a uma grande quantidade de seres da mesma espécie. Então, qual o exemplo que a tia colocou mais fácil que vocês podem visualizar? As estrelas. Então, a tia colocou aqui as estrelas, que é um exemplo bom para vocês, né? Vocês vão visualizar no céu. Nós temos o quê? Quando você quer se referir a um conjunto, você vai falar constelação, né? Você quer falar o quê? Um conjunto, ó. Um conjunto ou uma grande quantidade. Porque quando você olha no céu, você vê várias estrelas. Você vê um conjunto de estrelas. Então, nós temos aqui constelação, né, do substantivo coletivo. Temos outros. Aqui tem os exemplos na tabelinha de vocês. Vários exemplos que vocês vão estar utilizando. Vamos agora iniciar as atividades do livro. Tem muitas atividades. Então, no número 1, vocês vão ler o texto, um pequeno trecho do texto Borboleta, Mariposa, Lagarta e Taturana. Então, vocês vão ler apenas esse trechinho que o livro colocou para vocês. Diante da leitura, após a leitura, vocês vão responder. Na letra A, observe as palavras destacadas. São as palavras que estão em negrito. Vocês vão observar. Elas estão escritas na mesma forma, na forma normal, no aumentativo ou no diminutivo. Muito fácil. Vocês vão somente a palavrinha que está em negrito. Vocês vão ver se está no diminutivo e vão responder aí. E na letra B, é uma resposta pessoal, em sua opinião. Por que o autor do texto usou essa forma? Então, essa forma que foi escrita aí, que vocês vão responder, né? A tia não pode falar. Por que o autor usou essa forma? Então, a resposta aí é pessoal. No número 2, vocês vão trabalhar com figuras. Essa atividade é ótima. Vocês podem estar desenhando e pintando também com lápis de cor. Não usa hidrocor no livro, não. Então, desenhe nos espaços as figuras, nas formas solicitadas. Então, vocês vão desenhar a figura que está pedindo no seu tamanho normal, a figura no diminutivo e essa mesma figura no aumentativo. Então, vai fazer com a borboleta, vai fazer com a lagarta, vai fazer somente com esses dois. Vamos para o número 3, virando a página 174. O número 3 tem um quadro e vocês vão completar o quadro com as formas que estão faltando. Então, agora vocês podem utilizar essa folhinha, tá? Ó,
Vocês podem utilizar aí a folhinha maior, porque tem algumas formas aí que o livro já colocou, mas onde está em branco, o livro não colocou. Você pode utilizar a sua folhinha que colou no caderno. Então, olha aí. Na forma normal, temos lobo, como fica no aumentativo e no diminutivo, você vai estar completando. No normal, temos ponteiro, você vai ver onde está faltando para completar. Temos cachorro, depois não temos a forma normal, mas temos aí ao lado o aumentativo, homenzarrão. Então, você vai verificar, pode utilizar sua folhinha, homenzarrão tem e homenzinho tem. Como será a forma normal? Você vai estar completando. A canequinha também, o livro colocou só o diminutivo, você vai estar completando na sua forma normal e no aumentativo. O tigelão, o chapéu, a tia está falando só o que está pretinho, a resposta vocês têm que estar colocando. A escovinha e a mochila. Então, vocês vão completar aí. Observe o quadro e complete os espaços da frase abaixo. Então, os substantivos terminados em, a tia não pode falar, indicam um tamanho pequeno, né? Vai terminar com qual? Qual é que termina aí? E os substantivos terminados em, que aumenta, né? Nós temos até aqui, ó. Se vocês visualizarem, tem até no quadro que a tia até colocou as palavrinhas, ó. Eles querem saber qual é o final. E os substantivos terminados em indicam um tamanho grande, um tamanho maior. Qual é o que termina? Olha, está até no quadro a resposta. No número 4, leia estes substantivos e circule aquele que está no diminutivo. Então, você vai ler aí todos. Qual está no diminutivo? Vai circular. Número 5. E agora, será que você sabe qual é o substantivo que não está no aumentativo? Circule-o. Então, você tem que ler todos eles e ver qual que não está no aumentativo. E vai circular, é apenas um em cada quadro. Vamos para a página 175. Temos aí número 6, número 7, número 8 e número 9. Então, o número 6 tem exemplo, o 7 também. Então, o 6, escreva o diminutivo das palavras. O livro já colocou placa, vai ficar como paca, paquinha, foca, aí vocês vão dar a sequência, todas essas palavrinhas no diminutivo. E no número 7, vocês vão fazer ao contrário. Escreva o aumentativo. O livro deu exemplo gato. Gato, gatão. Vocês depois vão dar sequência. Cachorro, né? A tia não pode falar. No aumentativo. Número 8. Leia as frases abaixo e reescreva. Então, você vai escrever, quando fala reescreva, você vai escrever novamente a frase, passando as palavras destacadas para o aumentativo. Então, a palavrinha que está pretinha em negrito, você vai passar para o aumentativo. Mário pediu um prato de arroz e feijão no almoço. Então, esse prato aí que você vai modificar, vai passar ele para o aumentativo. E a B? Fazia tempo que não usava meu chapéu. Então, você vai utilizar essa palavrinha aí, chapéu, e vai estar colocando no aumentativo. Número 9, vocês vão fazer como no outro, no número 8, né? Na questão anterior, só que vocês vão reescrever passando as palavras destacadas para o diminutivo. Então, é ao contrário do número 8. O bezerro não saía do lado da mãe. Então, bezerro no diminutivo. E B,
Sandra ganhou uma blusa de presente de aniversário. Então, vocês vão trabalhar com blusa no diminutivo. Vamos para a página 176. Nós temos o número 10 e o número 11. Todas as questões vão ser trabalhadas com gravuras, com figuras. Então, escreva o nome das figuras no diminutivo, acrescentando as terminações. Olha aí. Leão, você vai ver se vai usar o zinho. Depois, flor, como é que vai ficar? Se você vai usar o zinho ou o zinha, né? Você vai olhar o animalzinho, o leão, e vai ver como vai ficar a escrita do leão no diminutivo. Depois o coração e depois o anel. No número 11, agora escreva o nome das figuras no diminutivo, acrescentando as terminações. Aí você vai utilizar com S. A mesa, será que vai ficar mesinha? Será que vai ficar mesinho? Então, você vai utilizar, reescrevendo a mesa no diminutivo. O vaso, a casa e o lápis. Observando as terminações aí que o livro determinou. Né? Em cima, você vai observar as terminações com Z. Né? Zinho, zinha. E no 11, com S. Né? A mesa vai ficar mesinha ou vai ficar mesinho. Observem isso. Na página 177, é a última página que fala sobre substantivo aumentativo e diminutivo. Então, vocês vão aí, leia o texto abaixo. Vocês vão ler o textinho e observar as palavras destacadas, as palavras que estão em negrito. Depois, reescreva o texto, vocês vão completar, olha, vocês vão ler o texto acima, embaixo vocês vão completar, o texto já está aí, vocês vão completar onde está pontilhado, vocês vão substituindo a forma normal dos substantivos pelos diminutivos. Então, aí está novamente o texto e vocês vão só colocar as palavrinhas no diminutivo. No número 13, vocês vão explicar por que o diminutivo da palavra casa se escreve com S e o de irmã com Z. Né? Vocês têm que observar a terminação aí, a casa, né? Por que que no diminutivo se escreve com S e de irmã com Z, né? Casa, casinha. Então, por quê? No número 14, releia o trecho do texto em que os substantivos destacados foram colocados na forma aumentativa. Então, nós temos aí, ó, Marina vivia em um casarão com a mãe e a irmãzona. Aí está dizendo, olha, que mudança você nota quando passamos a expressão uma casinha para um casarão. Né? Essa mudança que ocorreu aí. E agora vocês vão, como a tia tinha falado, vamos iniciar esta página aqui, estas duas páginas que são as últimas, nós vamos fazer tarefas somente sobre substantivo coletivo. Então, vamos lá para a página 100, são duas páginas, ó, 188. Nós já sabemos, como a tia falou para vocês, que o substantivo coletivo dá nome a um conjunto grande de quantidade. Então, vamos ver aí, ó, número 1 da página 188. Observe novamente o último quadrinho da história em quadrinhos do Chico Bento. Então, você vai observar o quadrinho e ler a frase ao lado.
Chico Bento plantou árvores para que, no futuro, seus filhos possam desfrutar da natureza. Agora, observe o substantivo destacado e complete a frase abaixo. Então, você vai ver aí o substantivo, a palavrinha que está em negrito, né? E vão completar. Bosque é um conjunto de... Temos aí a palavrinha que está em negrito, que é o coletivo, o substantivo coletivo. No número 2, vocês vão ter ilustrações, desenhos e completar as frases. Então, na letra A, nós temos um cardume. Vocês podem estar utilizando a tabela de corretivos que vocês colaram no caderno. Temos aí a primeira, letra A, cardume é um conjunto de... Vocês vão completar. Bando é um conjunto de... Rebanho é um conjunto de... Constelação é um conjunto de... Que a tia deu como exemplo. E, finalmente, chegamos na página 189, a nossa última tarefa de língua portuguesa. Número 3, observe as imagens e leia os textos que as acompanham. Então, nós vamos observar essa gravura. Depois que observar, pinte as palavras que indicam substantivos coletivos. Você vai pintar só a palavrinha, não é a frase toda. No álbum de Vitor, há fotos de seu cãozinho. Então, qual é a palavrinha aí que está indicando um substantivo coletivo? E depois na figura, no desenho ao lado. Flávio entrou para o time de futebol da escola. Qual é a palavrinha aí que é um substantivo coletivo? No número 4, complete as frases com os substantivos coletivos do quadro. Então, temos aí vários substantivos. Biblioteca, penca, alfabeto e ninhada. E vocês vão ver aí, de acordo com o desenho, onde vão completar as palavrinhas. Então, letra A. Paulo comprou como você vai chamar? Bananas, né? No mercado. Clara leu o livro de contos Vocês vão estar completando com o substantivo coletivo. No sítio do avô de Lia, nasceu né? Tem a gravura aí, ó, já está ajudando vocês. E a última questão, que é a letra D. A primeira letra Qual é o substantivo coletivo aí? É a letra A, né? Um conjuntinho de letras, como se chama? Né? A tia não pode estar falando, vocês vão consultar a folhinha de vocês. Então, chegamos ao final da nossa aula sobre substantivo. Tenham uma boa tarde e fiquem com Deus.